Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Se vocês tiverem material para anotações, eu gostaria de recomendar que vocês obtivessem, para que vocês possam fazer os seus apontamentos, colocar suas questões que depois vocês podem compartilhar com o consultor, que é responsável pela sua presença nesta conferência, e também podem compartilhar nos nossos canais de comunicação nas redes sociais. Será um prazer respondê-los e investigar aquilo que nós ainda não sabemos. A Herbalife, ela sempre recomenda que, antes de nós iniciarmos conteúdos desta natureza, como nós vamos compartilhar com vocês esta noite, seja feita esta comunicação. As opiniões e conceitos aqui relatados estão baseados nos meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentados na literatura oficial que a empresa recomenda. Nossa empresa apoia e orienta que, antes de iniciar uma dieta alimentar, seja consultado um médico ou nutricionista, e antes de iniciar um programa de exercício, seja consultado um educador físico. E, por fim, todas as informações apresentadas doravante terão sua fonte citadas para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Tendo dito, vamos começar. Eu me identifico muito com esta frase de Herófilos de Alexandria. Ele afirmava: quando a saúde está ausente, a sabedoria não pode se revelar, a arte não pode se manifestar, a força não pode lutar, a riqueza se torna inútil e a inteligência não pode ser aplicada. Portanto, a conclusão básica que nós podemos chegar é que a saúde está no alicerce de tudo na vida do ser humano. Tudo pode ser construído a partir da saúde. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. E eu gostaria de, antes de entrar no tema propriamente dito do café da manhã saudável, fazer algumas reflexões com vocês aqui juntos, de como a gente pode amanhecer de uma forma mais equilibrada e não entrar no piloto automático. Eu estou fazendo este curso, é uma coleção de inteligência emocional da Harvard Business Review. Eles acabaram de publicar alguns títulos no Brasil. Eu já tive acesso à coleção completa e estou estudando, nesse momento, esse tema de mindfulness, ou atenção plena. E aqui, já no primeiro capítulo, ele cita duas pesquisas científicas muito curiosas. A primeira é essa daqui, que foi publicada tanto no Scientific American como na Harvard. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Os pesquisadores demonstraram que as pessoas passam cerca de 47% das horas em que estão despertas pensando em algo diferente daquilo que estão fazendo. Quando você não está concentrado, focado e com atenção naquilo que você está fazendo, em algum momento você está conectado em outra coisa, mas seu corpo está presente. Ou você está no passado, ou você está no futuro. Você não está presente. Quando você não está presente, a vida está passando. E talvez essa seja uma das principais fontes de ansiedade e de estresse. Então, o segundo estudo, também mencionado no primeiro capítulo do livro, fala sobre um dado biológico muito curioso. Os pesquisadores descobriram que nós liberamos a maior parte dos hormônios de estresse, sobretudo o poderoso cortisol, que é o mais eficiente dos hormônios do estresse, minutos após acordarmos. Então, a dica prática aqui é não pular da cama e começar o dia. É devagar, sentar, ou ainda deitado, respirar, agradecer pela oportunidade de mais um dia, fazer as suas orações, e então, gradativamente, ir iniciando o dia. Então, a dica também está relacionada com você programar, acordar alguns minutos antes de iniciar suas tarefas, seus compromissos. Sobretudo quando a gente voltar à rotina profissional, depois que nós superarmos esta crise. Então, uma outra dica muito eficaz que nós praticamos, juntamente com as orações, é você colocar em ação a sua respiração controlada. Os indianos chamam isso de pranayama, que é a prática da meditação com a respiração controlada, para que você consiga desenvolver a atenção plena no presente. Existem muitos estudos que confirmam que tem uma ação ansiolítica instantânea e poderosa essa prática, esse exercício. A respiração controlada, ela aumenta substancialmente a oxigenação do organismo
e, em consequência, melhora o funcionamento de todas as células, inclusive as células do sistema imunológico. Mas, recentemente, eu estive pesquisando e publiquei no meu canal do Instagram que tem algo mais que esta respiração controlada proporciona. É o poder de uma substância que as nossas regiões respiratórias mais altas, principalmente a região da nasofaringe, tem células especializadas lá na produção de óxido nítrico. Então, a respiração nasal controlada permite que você aumente a produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico é um poderoso vasodilatador. Então, ele vai aumentar a oxigenação dos tecidos e também a nutrição de todo o corpo. Então, você começar calmo, agradecendo, fazendo as suas orações, praticando respiração, você começa o seu dia da melhor forma possível, da forma mais equilibrada. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, que tem a ver também com a gestão da ansiedade e do estresse, é esta frase do grande treinador de liderança, John Maxwell. Ele afirma o seguinte: se você não tem paz, não é porque alguém a tirou de você, é porque você a entregou. Como assim, Davi? Você nem sempre pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar o que acontece em você. Então, não é o que acontece conosco que faz a diferença nos nossos resultados, mas é como nós respondemos a isso. E a gente se educar e se treinar para escolher melhores reações, nós teremos possibilidade de usar o estresse como nosso aliado e não como nosso inimigo. E isso tudo é crítico para que a gente possa começar bem o dia. E agora, vamos começar o nosso treinamento, a nossa palestra. Por onde é que nós devemos começar a nossa nutrição? Qual a importância de nós cuidarmos bem do nosso desjejum? Então, antes de colocar alimentos, macro e micronutrientes para dentro do nosso corpo, a recomendação é que a gente comece com o consumo de água. Qual é a grande importância de nós tomarmos água assim que a gente acorda? Eu trouxe para vocês aqui alguns benefícios. Primeiro, a hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Por quê? Porque o oxigênio é levado até o nosso cérebro através da corrente sanguínea. E a corrente sanguínea transporta esse oxigênio através das hemácias. E isso depende de água. Sem água, a gente não consegue levar nutrição e oxigênio para o cérebro. Segunda grande vantagem, você consumindo uma quantidade adequada de água assim que você acorda, você vai ativar o funcionamento do seu sistema excretor, representado principalmente pelos nossos rins, e já vai ajudar a eliminar toxinas que foram produzidas durante o período de jejum, durante o período de sono, e também possibilitar que você receba os nutrientes e o oxigênio que você vai necessitar para desenvolver as suas atividades durante o dia. Outra vantagem da água é a limpeza do sistema digestório. É necessário que você tome água para que você possa ter a melhor capacidade de absorção e assimilação dos nutrientes. É necessário também que você tome água para você ter uma pele também equilibrada, com elasticidade e tonicidade adequadas. E, finalmente, você pode se beneficiar da ingestão de água, sobretudo no jejum, mas ao longo do dia também. Mas começar o dia colocando como primeiro elemento dentro do seu corpo a água, também seu sistema locomotor, seus músculos e as suas articulações também são profundamente beneficiados com a hidratação. Agora, eu queria recomendar para vocês, principalmente neste momento, e a partir deste momento que vocês desenvolvam isso como hábito, colocar alguns temperos nesta água. O primeiro deles é o limão. Existem muitos estudos comprovando as propriedades funcionais do sumo de limão e a ciência comprova que tem ação reguladora no sistema imunológico, tem ação poderosa antioxidante, portanto, combate os radicais livres, tem ação anti-inflamatória, tem ação microbicida, e existem várias substâncias que são chamadas de fitoquímicos presentes dentro da estrutura do limão que você pode ingerir e que terá grandes benefícios para a sua saúde. Destaca-se aqui dois, a hesperidina e a diosmina. Tem alguns estudos que estão confirmando que essas duas substâncias têm poderosa ação, inclusive antivírus. Junto com isso,
nós recomendamos também que você desenvolva o hábito de acrescentar algumas gotas de extrato de própolis. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, projetada na tela, é só para explicar para vocês de onde vem o própolis. A própolis é um produto muito curioso. É produzido pelas abelhas a partir de extratos de resinas que elas colhem na natureza, nas plantas, e elaboram com secreções do próprio organismo da abelha. E utilizam dentro da colmeia para tapar orifícios e, ao mesmo tempo, para garantir que o ambiente interno da colmeia seja completamente asséptico. Qualquer tipo de organismo que entrar lá, ou qualquer tipo de organismo que lá dentro morrer e que elas não consigam tirar de dentro da colmeia, para evitar que aquilo contamine o interior da colmeia e comprometa a integridade biológica daquela população, elas colocam a própolis em torno e os princípios ativos da própolis literalmente embalsamam o organismo. Então, tem uma série de substâncias muito poderosas no própolis que são estudadas no mundo inteiro, e no Brasil tem um grande especialista, que é um professor PhD da Universidade Estadual de Botucatu, São Paulo, que trabalha muito, principalmente, o estudo das propriedades do própolis em relação ao nosso sistema imunológico. E ele afirma: as suas substâncias promovem a maior ativação das células de defesa, favorecendo o reconhecimento e a destruição dos micróbios. Este é um livro dele que eu adquiri recentemente, que estou estudando. Tem muitas coisas interessantes aqui. Existem muitos estudos que confirmam as propriedades antibióticas e antivirais do extrato de própolis, só que como a própolis ela tem uma natureza de origem vegetal e resina, a capacidade que a água tem de extrair os princípios ativos é inferior à capacidade do álcool. Por isso, o detalhe, na hora que você for usar própolis, você procurar por extrato alcoólico. Então, a nossa recomendação aqui, para a gente concluir essa introdução, é que você reforce sua imunidade na abertura do seu dia, com um bom copo d'água, com um limão espremido. Se você puder colocar um pouquinho de gengibre em pó, ajuda também a reforçar a sua imunidade. E mel de abelhas e extrato alcoólico de própolis, de 10 a 15 gotas. Isso eu já pratico há mais de 3 anos e usufruo de inúmeros benefícios. E eu quero recomendar para vocês, eu acredito que boa parte de vocês já deve ter tido algum tipo de experiência dessa natureza e alguns devem fazê-lo regularmente. Então, isso aqui seria a minha introdução de dicas para você começar da melhor forma o seu dia. Agora, eu quero abrir o tema propriamente dito, fazendo esta pergunta. Você sabe exatamente por que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? A explicação é simples. Ele interrompe o jejum que ocorre durante a noite, após cerca de 10 a 12 horas, sem combustível, sem nutrientes. Um café da manhã saudável e equilibrado fornece ao organismo os macro e os micronutrientes essenciais e os fluidos para que você possa começar bem o dia. Se você fizer uma análise das refeições que nós temos ao longo do dia, não há entre essas refeições nenhuma que chegue próximo do tempo que nós passamos entre a nossa última refeição à noite e a nossa primeira refeição no dia seguinte. Então, é o maior período que nós passamos em jejum. E muitas pessoas pensam que o nosso organismo desliga de noite. Não, nosso organismo mantém todos os órgãos funcionando e várias atividades metabólicas são executadas durante o sono e muitos nutrientes são consumidos e muita água também é consumida. Por isso que é importante que a gente acorde e tenha uma excelente refeição. Agora a pergunta que eu já queria colocar aqui neste momento, o jejum intermitente. Recentemente eu traduzi um artigo do Dr. David Heber, que é uma das maiores autoridades do mundo em nutrição humana, o diretor fundador do Centro de Nutrição Humana da UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e também é o chairman do Instituto de Nutrição Herbalife. Ele disse o seguinte: quando incorporada a um plano alimentar saudável e a uma rotina de exercícios, ou seja, um estilo de vida ativo e saudável, o jejum intermitente por 8 a 12 horas pode ser uma boa estratégia para a saúde, para a boa forma e para outros benefícios. Ele fala também que mais do que 12 horas, você já necessita de um protocolo mais rigoroso e de acompanhamento de um profissional. Então, a dica prática é: siga a regra do 3-12. O que é que significa a regra do 3-12?
Anotem aí. Sempre que você puder, estabeleça que a sua última refeição seja executada 3 horas antes de você dormir. Ok? Que você não tenha nenhum tipo de ingestão alimentar 3 horas antes de você dormir, sempre que possível. E que você passe 12 horas entre a última refeição da noite e a próxima refeição do dia seguinte. Essa é uma das estratégias mais poderosas e mais eficazes para você equilibrar o seu metabolismo e ajudar no controle de peso sem exageros e sem necessidade de protocolos rigorosos de acompanhamento médico ou de profissionais. Agora vamos aos benefícios comprovados do café da manhã saudável. Estamos falando primeiro de nutrição, estamos falando de bem-estar e estamos falando de humor. Então, em termos de nutrição, você vai ter o reforço da ingestão de vitaminas e minerais e o aumento da possibilidade de você atingir a dose recomendada diária pelas instituições de saúde. Vai ter uma sensação de bem-estar muito maior, porque vai possibilitar que você controle seu apetite, o que permite você gerir melhor o seu peso e a sua composição corporal. E também o seu humor vai ser impactado positivamente, porque quando você tem uma maior ingestão de fibras, vitaminas e minerais, você contribui para um estado melhor de ânimo e reduz a fadiga. Eu quero compartilhar com vocês agora um dado muito importante que vai ser essencial para entender o valor de um café da manhã saudável. É sobre a classificação dos nutrientes. Os nutrientes, em relação à capacidade do nosso organismo em produzi-los, eles são divididos em 2 grandes grupos: nutrientes naturais e nutrientes essenciais. Quem são os nutrientes naturais? A célula humana ela tem capacidade de produzir em seu próprio metabolismo, mas aproveita da dieta. Ou seja, são aqueles nutrientes que nós temos capacidade de elaborar dentro do nosso próprio corpo. E quando eles estão presentes nas nossas refeições, nós não temos o trabalho de fazê-lo. A gente aproveita do que está comendo, na nossa dieta. O desafio da nutrição está na nutrição essencial. Ou seja, aqueles nutrientes que nós necessitamos, mas que a nossa bioquímica, o nosso metabolismo não tem capacidade de elaborá-los. Então, obrigatoriamente, eles têm que estar presentes na nossa dieta. E aqui está o maior desafio da nutrição humana. Eu gosto muito desse slide que eu preparei com muito cuidado, listando para vocês quais são os principais nutrientes que o nosso corpo não tem capacidade de produzir e que nós obrigatoriamente temos que obter nas nossas refeições principais, diariamente. Não quando a gente se lembra, não quando é conveniente ou quando a gente tem vontade. Não, o nosso corpo ele necessita disso todos os dias para funcionar bem e funcionar a longo prazo. São lipídios, representado aí pelos ácidos graxos alfa-linolênico, eicosa pentenoico e docosa hexenoico, que são as siglas EPA e DHA, que são os ômega 3. Proteínas, representado pelos aminoácidos essenciais. Minerais, tanto os macro quanto os microminerais, que também são chamados de oligoelementos. Vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. Para vocês gravarem, as vitaminas elas são em número de 13, sendo que 4 são solúveis em gordura, por isso que são chamados de lipossolúveis. Estão aí elas, A, D, E e K. E as demais é o complexo B e a vitamina C. Quando eu coloco um asterisco em torno da vitamina D, é que nós temos capacidade de produzir a vitamina D, mas desde que a gente exponha a nossa pele ao sol regularmente, sem filtro e sem roupa. E grande parte da população brasileira, por incrível que pareça, tem deficiência de vitamina D, além de todos esses nutrientes essenciais. Então, obter cerca de 50 nutrientes essenciais, meus amigos, é um dos maiores desafios da nutrição humana. E o segredo está em a gente equilibrar os outros papéis da alimentação, que tem a ver com cultura, socialização, memória, conexão, as outras dimensões da arte de comer, o prazer, as comemorações, com a base da necessidade do nosso corpo, que é uma nutrição equilibrada e completa. Então, como é que é o seu café da manhã? Vamos fazer aqui algumas provocações. Quais são os tipos de café da manhã que a gente observa que tem no mercado? Primeiro, cafezinho, baixo custo, mas em compensação, nutrição, zero. Café da manhã expresso, custo relativamente baixo, mas nutrição insignificante, já com excesso de calorias.
Café da manhã convencional. Aí nós estamos vendo aqui leite, achocolatado, açúcar, pão branco, manteiga. Custo mediano, baixa nutrição. Café da manhã tipo gorduroso. Custo já um pouco mais elevado, rico em calorias, proteínas e gorduras saturadas. É muito típico do café da manhã norte-americano. Café da manhã trash, ou seja, lixo. Vocês não acreditam que tem gente que toma isso aqui, come isso aqui no café da manhã. Para quem está com pressa de morrer, mas não sabe. Café da manhã, fique diabético, entre aspas, padrão dos coffee breaks que a gente observa na maior parte aí das reuniões. Se vocês observarem, a composição nutricional basicamente é feita de gordura, açúcar e sal, mas principalmente carboidratos refinados. Então, custo médio, riscos altos, repleto de açúcar, carboidratos refinados e calorias, como falamos, e um café da manhã saudável, que ele é relativamente raro no comportamento da maior parte da população, tem um custo elevado, um balanceamento parcial, trabalhoso e extremamente calórico. Qual é o próximo passo? O próximo passo vem lá da Universidade de Minnesota. Vejam que coisa curiosa. Foi feita uma pesquisa nessa universidade norte-americana para investigar o que é que os brasileiros preferem no café da manhã. E se vocês olharem aí já neste mapa que está no slide, mostra aí pelas porcentagens quais são as principais preferências. Se vocês concluírem comigo, a metade desse quadrante do lado esquerdo é onde estão as maiores concentrações de porcentagens. Então, a conclusão é a seguinte: cerca de 65% dos brasileiros que tomam café preferem o quê? Café com leite, pão com manteiga. Qual é o valor nutricional para uma refeição mais importante do dia quando está baseada em café com leite e pão com manteiga? Que é a maior parte da preferência nacional daqueles que tomam café da manhã, porque tem a maioria que não toma café da manhã. Então, quando você começa com o café da manhã errado, você já começa o dia desequilibrado. Como assim? Aqui vocês estão vendo as principais vitaminas, os principais minerais, só para representar alguns grupos nutricionais. Então, se você excetuar a nossa microbiota, o que é a microbiota? São as bactérias que habitam o nosso corpo, principalmente o nosso intestino, que elas são em número 10 vezes maior do que as nossas células humanas. O corpo humano, segundo os biólogos, consiste em 100 trilhões de células e, como nós já mencionamos, requer cerca de 50 nutrientes essenciais. Venham comigo. O que é que acontece com a maioria quando acorda? Pela manhã, seu corpo necessita de cerca de 50 nutrientes essenciais depois que você desperta. E o que é que nós lidamos? Num cenário razoável, você vai colocar isso aqui para dentro, quando você tem tempo. Ou essa outra opção. Ou ainda esta opção. Todavia, se a gente observar o que é que tem de denominador comum, vamos ter um problema dentro do nosso corpo depois que nós comemos. Existe um hormônio poderoso que comanda o nosso metabolismo. Esse hormônio é produzido pelo pâncreas e ele se chama insulina. A insulina é muito importante entender qual é o papel dela. Se vocês olharem neste gráfico, nós estamos vendo aqui ao longo do período do dia, começando de manhã cedo até à noite, e estamos vendo o nível de açúcar no sangue. Essa faixa verde que vocês observam no gráfico seria a faixa que representa o nível normal de açúcar no sangue. Então, o ideal é que a gente tivesse um padrão de alimentação e uma composição nutricional que garantisse o prazer de comer, que garantisse o fornecimento de todos os nutrientes, mas também garantisse o equilíbrio da secreção de insulina para que a gente não perca o controle sobre o nosso metabolismo. Então, que o nível de açúcar não subisse demais nem caísse demais e que o nível de insulina também acompanhasse. Veja o que acontece. Controlar os níveis normais de glicose no sangue ao longo do dia é um dos mais importantes papéis desse hormônio. Se você tem excesso de carboidratos refinados naquilo que você está comendo, o que é que vai acontecer? Observe, na hora que você termina de comer, seu corpo digere o alimento que você ingeriu, como está cheio de açúcar, mesmo que você não sinta sabor doce, quando você come o pão branco, você não sente sabor doce, mas ele está repleto de açúcar na forma de amido. E como tem pouca fibra, nós temos uma capacidade de digerir muito rápido, e esse açúcar invade a corrente sanguínea e sobe a concentração.
Na hora que você tem uma elevação na concentração de glicose na corrente sanguínea, prontamente o seu pâncreas secreta insulina na velocidade e proporção da subida do açúcar. Para quê? Para colocar esse açúcar para dentro dos tecidos, para que você volte à concentração normal. E aí o que acontece quando você tem um pico de excesso de açúcar no sangue, um chamado pico de hiperglicemia, a insulina em excesso vai fazer com que caia tão rápido o açúcar que você pode passar para a região inferior e baixar a taxa de açúcar abaixo do normal. E isso dispara a fome. E acontece mais ou menos 1h30 ou no máximo 2 horas depois que você comer, você já está com fome de novo, atrás de beliscar, atrás de lanchar e normalmente procurando fontes de carboidratos. Então, pela manhã, os carboidratos simples, sob a forma de cereais refinados, pão branco, torradas, tapioca, causam um aumento imediato da glicemia, resultando na secreção de insulina. Essa insulina remove o açúcar no sangue, transformando o excesso em gordura. E é desse jeito que acontece com a maioria. Toda vez que você come carboidrato em excesso, o que vai acontecer depois é fome, excesso de gordura e você ainda vai ficar com pouca concentração, com dificuldade de foco, porque vai faltar também o fornecimento de glicose para o teu cérebro em níveis normais. Davi, e se eu se eu dou um salto, não tomo o café da manhã, se eu não faço o desjejum, o que é que vai acontecer? Eu só vou deslocar o gráfico mais para frente. Quando chegar mais tarde, eu vou estar com muita fome e se eu não tiver cuidado com aquilo que eu vou ingerir, quando você salta o café da manhã, a glicemia cai abaixo dos níveis normais, você experimenta vontade de beliscar e falta de energia, e aí você novamente volta para os carboidratos para ter um rápido aumento da glicemia, superar a fome e aumentar a energia. Então, basicamente, o que aconteceu foi que o gráfico foi deslocado para mais tarde, quando você tiver a próxima refeição. Então, existem alguns estudos que foram publicados relativamente recentes, como esse estudo do American Journal of Clinical Nutrition, e os pesquisadores apontaram que o hábito de pular a primeira refeição do dia pode aumentar as chances de inflamações, resistência à insulina, que favorece o risco de você desenvolver obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Então, qual é o grande erro aqui? O grande erro é que todas as refeições são importantes para a nossa saúde e o café da manhã merece um destaque especial. Então, mesmo assim, ainda existem muitas pessoas que acreditam que suprimir o café da manhã ajuda a emagrecer. Esse é um dos erros alimentares mais frequentes. Quais são os problemas, quais são as consequências de você ficar produzindo insulina em excesso? Por causa da ingestão regular de carboidratos refinados nas refeições, sobretudo no café da manhã. Primeiro, você fica com sono e falta de concentração. Segundo, você tem fome, sobretudo necessidade de mais açúcar. Terceiro, você vai aumentar a concentração de gordura corporal, então não vai só ganhar peso, você vai engordar, literalmente. E, aliado ao estresse, essa gordura vai se acumular principalmente na região abdominal, que é um dos efeitos colaterais negativos do cortisol. E essa gordura abdominal, que é chamada gordura visceral, ela é muito perigosa. Diferente da gordura subcutânea, que fica abaixo da pele, a gordura visceral ela é perigosa porque ela produz substâncias inflamatórias que seguem uma circulação muito estudada em medicina, que é do intestino, da região do abdômen para o fígado, do fígado para o coração e do coração para o corpo todo. E essas substâncias inflamatórias elas criam vários problemas de saúde no nosso organismo todo, incluindo a resistência à insulina. E aí o pâncreas vai ter que produzir mais insulina para poder ela conseguir atuar sobre as células e colocar o açúcar para dentro dos tecidos, e você vai terminar esgotando o pâncreas se você não mudar o seu estilo de vida e seu hábito alimentar. Então, semana passada foram publicadas algumas notícias no mundo e no Brasil falando da conexão entre a Covid-19 e a obesidade. Olha só para esse artigo aqui publicado na revista Saúde recentemente, já nesse mês de abril. A obesidade e a Covid-19, onde as pandemias se encontram. Especialistas alertam para o maior risco de complicações pelo coronavírus em pessoas acima do peso e refletem sobre o impacto da epidemia sobre a obesidade. E o Estadão, já esta semana, na segunda-feira de manhã, publicou que a obesidade é o principal fator de risco nas vítimas com menos de 60 anos.
Estava publicado lá. A informação consta no relatório do Ministério da Saúde e tem sido corroborada por análises clínicas e estudos. A gravidade entre os mais jovens seria diretamente proporcional ao peso. Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, a obesidade é a principal comorbidade das vítimas fatais com menos de 60 anos. Então, a gente tem aqui uma oportunidade de ajudar as pessoas, inspirando-as, não com críticas nem julgamentos, nem com gozações, mas inspirando-as com o nosso exemplo. Então, quais são os critérios para um bom café da manhã, meus amigos? Aquela sequência de atitudes e de boas escolhas em que você tenha prazer de comer, e esse prazer de comer é algo que você pode promover através da reeducação alimentar. Se você não foi bem educado na sua infância e adolescência, você, como adulto, pode ter a responsabilidade de fazê-lo, porque traz inúmeros benefícios, principalmente uma longevidade saudável. Quais são os critérios? Primeiro, fornecer ao corpo todos os nutrientes essenciais, vitais. Segundo, fornecer energia de liberação lenta, ou seja, carboidratos integrais junto com fibras e proteínas, para que a liberação desse carboidrato, dessa glicose, seja lenta e dê tempo do corpo utilizar como fonte de energia e não converter em gordura. Promover a hidratação do corpo e ajudar a manter os níveis normais de açúcar no sangue. Esse seria, assim, o geral dos critérios de um bom café da manhã. Então, como é que nós conseguimos resolver esses grandes desafios nutricionais? Primeiro, como obter proteínas e fibras suficientes de qualidade nas nossas principais refeições, principalmente no café da manhã. Segundo, como evitar calorias excessivas. Terceiro, como sentir-se satisfeito a longo prazo. Quarto, como evitar o excesso de carboidratos e gorduras errados, que causam inflamação, que causam aumento de gordura corpórea e desregulação do colesterol. E como atingir as necessidades ideais de vitaminas e minerais. Eu quero dizer que não é fácil, porque as pessoas normalmente não têm tempo no café da manhã. E agora elas estão com tempo, só que estão comendo de forma desequilibrada e em excesso. Então, o segredo está exatamente no caminho do meio, no equilíbrio. Nem sempre é fácil encontrar tempo para preparar algo que seja ao mesmo tempo saudável, equilibrado e saboroso. Saudável, equilibrado e saboroso. Felizmente, nossa empresa tem uma solução. Nós temos o nosso produto que nós chamamos de carro-chefe, que é o nosso pó nutricional, ou shake, substituto parcial de refeições, como ele é registrado no nosso país, que ele tem algumas características muito curiosas e, ao mesmo tempo, muito convenientes para uma refeição que você pode substituir, seja o café da manhã, seja o almoço ou o jantar. Você preparando com o Nutrev e adicionando uma colher do nosso pó de proteína, nós chamamos isso aqui do nosso shake completo, nosso super shake. Você vai ter 25 gramas de carboidrato, você vai ter 25 gramas de proteína, portanto, essa proporção dá equilíbrio no nosso corpo, depois que você come. 6 gramas de fibras pré-bióticas, que fazem com que os carboidratos sejam digeridos mais lentamente, melhora o funcionamento intestinal e, ao mesmo tempo, nutre as bactérias positivas do nosso cólon. 3 gramas de gordura apenas e um complexo de 23 vitaminas e sais minerais. Você prepara isso de uma maneira muito prática e você pode resumir 3 grandes propriedades que o nosso shake proporciona para as pessoas. Primeiro, uma alta densidade nutricional, que basicamente é, por cada caloria que você vai ingerir, você vai ter a maior concentração possível de nutrição. Segundo, você vai provocar déficit calórico quando você substitui de 1 a 2 refeições. Porque, em média, as nossas refeições, já foram feitos alguns estudos no Brasil, têm em torno de 600 calorias, em média. Café da manhã, almoço ou jantar. Quando você substitui pelo shake, você tem uma economia aí de 300 a 400 calorias por cada refeição substituída. Então, isso faz com que o corpo vá buscar nas suas próprias reservas de gordura a caloria que está faltando. E é dessa maneira que ocorre o processo de emagrecimento, não apenas perda de peso. Porque emagrecimento não é a mesma coisa que perder peso. Emagrecimento significa reduzir seletivamente a gordura que está em excesso
preservando a estrutura magra, a estrutura muscular, sobretudo. E para garantir que isto vai acontecer, realmente, ainda tem a terceira grande vantagem do shake, que é o aporte adequado de proteínas nobres, proteínas de alto valor biológico, principalmente a proteína isolada da soja, a proteína do whey, proteína do soro do leite e a caseína. Então, a Herbalife usa essas 3 proteínas, mas a que ela usa em maior concentração, até por uma questão de saúde e sustentabilidade do planeta, é a proteína isolada da soja. Eu gosto muito de mostrar esse slide porque durante muitos anos, 10 anos, nós vamos fazer 25 anos que nós usamos os produtos da Herbalife e empreendemos com este negócio no Brasil. Nós fazemos parte da primeira geração dos consultores da Herbalife no Brasil, com muito orgulho. Nos primeiros 10 anos, nós não tínhamos esse tipo de suporte das instituições internacionais, confirmando que as pesquisas dos últimos 15 anos demonstraram que os usos dos shakes tecnológicos, científicos, de alto padrão, podem criar um déficit calórico com elevada densidade nutricional e serem utilizados como uma ferramenta eficaz para o controle de peso, reconhecido por essas renomadas autoridades e academias, tanto norte-americana quanto a europeia. Então, isso para nós é um motivo de muita tranquilidade, segurança e orgulho. Nosso produto, ele tem não sei quantas opções de sabores. Vocês vão encontrar morango, vocês vão encontrar doce de leite, cookies and cream, que foi relançado, chocolate, mousse de maracujá, baunilha, coco, paçoca, milho verde, banana caramelizada. Então, tem não sei quantas possibilidades. Veja que notícia boa. No ano de 2019, ano passado, nós recebemos um prêmio como o melhor café da manhã de 2019 pela revista Health and Fitness Magazine, uma das mais importantes revistas neste segmento de saúde e boa forma lá na Europa. E olha as possibilidades que você tem de diversidade gastronômica quando você mistura os sabores do shake, que já são múltiplos, com essas opções de frutas, que nós fizemos uma pesquisa, que estão disponíveis no mercado brasileiro e que tem médio e baixo índice glicêmico, ou seja, que a resposta no seu organismo, depois que você come, é controlada em termos de concentração de açúcar no sangue. Então, dá para a gente preparar muitas possibilidades deliciosas. Então, a ideia é essa. Crie receitas deliciosas, porque a nossa conexão com a comida também passa pelo prazer de comer. Nós recomendamos sempre que possível você manter, neste momento de necessidade de reforço imunológico, frutos vermelhos no seu congelador, porque permite que você prepare tanto lanches quanto shakes maravilhosos, e esses frutos contêm fitoquímicos, além de vitaminas, fibras e minerais, mas fitoquímicos poderosos, antioxidantes e também reforço para a nossa imunidade. Agora, quero fazer algumas reflexões para a gente começar a concluir a nossa apresentação. Essa imagem, eu gosto muito dela porque ela representaria, teoricamente, um café da manhã que você pode fazer com a família e que seria uma experiência muito agradável, sempre que possível. Só que você fazer isso regularmente traz alguns desafios, não só neste momento de isolamento social, mas no cotidiano, quando a gente voltar à situação normal. Vamos concluir juntos. O que é que você precisa fazer para você compor este café da manhã? Se você for analisar, a quantidade de desafios aqui estão relacionadas com os seguintes critérios. Primeiro, você teria que fazer compras, você teria que fazer compras em lugares diferentes, investir tempo e dinheiro, preparar a comida, servir, além de servir depois, lavar a louça, guardar a comida que sobrou, e depois que você conseguisse fazer tudo isso, você ainda teria que dar um jeito nas calorias que você teria ingerido depois da refeição. Então, quando a gente traz a proposta do shake da Herbalife, permite que você, com um único shake, com um único copo bem feito, gostoso, preparado do jeito que nós explicamos, permite que você consiga ter essa situação aqui toda de nutrientes sem as calorias que essa refeição traria para o nosso organismo e de forma econômica e altamente controlada. Então, a ideia não é que você vá tomar só shake daqui para frente no seu café da manhã. A ideia é que você
sempre que não tiver a oportunidade de ter uma refeição balanceada no convívio da sua família, com o tempo necessário para você desfrutar, você não improvise com a sua saúde. Na dúvida, tome um shake. Quero mostrar para vocês agora aqui esse vídeo de alguns segundos, mostrando na prática como é difícil você preparar uma refeição completa somente através dos alimentos, nos dias de hoje, dos grandes centros urbanos. Vejam com vocês. Costumo dizer que no final da história ela chegou no ouvido dele e disse: ok, você venceu. E aqui agora, para a gente concluir a nossa apresentação, eu trago para vocês 7 motivos para você começar o dia com um café da manhã saudável, comprovados pela ciência. Primeiro, alimente seu corpo. Começar o dia com os nutrientes certos. Você, além do fornecimento de energia, como nós já comentamos, um desjejum equilibrado pode dar o reforço nutricional necessário ao organismo, incluindo aminoácidos essenciais, vitaminas e fibras, para que você tenha o melhor funcionamento do seu metabolismo. Não tomar o café da manhã ou fazê-lo com déficit de nutrientes essenciais, um café da manhã desequilibrado, pode aumentar a probabilidade de você consumir alimentos ricos em calorias e pouco equilibrados horas mais tarde. Olha o que é que essa pesquisa científica nos traz. O café da manhã rico em proteínas reduziu o desejo durante o dia, desejo de você ficar beliscando, e ajuda no controle do apetite. Outros estudos mostram que pular o café da manhã está intimamente ligado ao ganho de peso e a comer demais no final do dia. O café da manhã foi identificado pelos pesquisadores como um dos principais fatores para ajudar a reduzir o consumo total de calorias diárias. Terceiro, desenvolver e manter seus músculos. Proteínas completas, ou seja, proteínas de alto valor biológico, que têm todos os aminoácidos essenciais, elas contribuem para a construção e manutenção da massa muscular, e o nosso organismo recorre a proteínas provenientes da nossa alimentação para ajudá-lo nessa tarefa diária, em vez de ficar consumindo proteínas dos tecidos quando você tem uma alimentação desequilibrada, que é um dos riscos de você, inclusive, afetar profundamente o seu metabolismo. Quando você não ingere proteína suficiente, o seu corpo vai terminar destruindo as próprias proteínas dos músculos. Pele saudável. Ponto de partida para uma pele bonita e saudável é uma alimentação balanceada. Então, o trabalho começa de dentro para fora. Beber água, como nós falamos no início. Tomar um café da manhã equilibrado garantirá os nutrientes essenciais também para a sua pele. Ativação metabólica. Fazer uma refeição equilibrada de manhã e ir fazendo refeições ligeiras ao longo do dia vai ajudar a equilibrar os níveis de energia, controlar o apetite e permitir que o organismo tenha o melhor funcionamento. Sexto, reforço das funções cerebrais. Melhorar o desempenho cerebral, concentração e humor são mais 3 motivos para você fazer uma boa refeição logo de manhã. Sem o café da manhã, você pode ter mais dificuldade em concentrar-se e a predisposição de se irritar e sentir-se cansado será muito maior. Finalmente, mais disposição e energia. O café da manhã quebra o jejum, como nós falamos, que ocorre durante a noite, enquanto dormimos, ajudando a repor as reservas de energia que o organismo que foram utilizadas durante a noite para reparação e regeneração. Vitaminas e minerais também contribuem para a redução da fadiga e do cansaço. Então, aqui está a nossa proposta e sugestão de programa para que vocês possam conversar com o consultor, que é responsável pela sua presença e que está dando muita alegria para a gente nesta nossa conferência de hoje. Então, da esquerda para a direita, nós temos aqui o shake,
que você vai preparar com o Nutrev, que é o nosso substituto saudável e equilibrado para o leite de vaca, que é a base de proteínas vegetais, rico em fibras prebióticas, sem colesterol, sem lactose, sem glúten. Você vai acrescentar a proteína em pó, que é uma opção. Se você preparar o shake com o Nutrev, você já tem um shake maravilhoso, mas se você quiser acrescentar mais proteína para garantir mais saciedade, mais apoio à sua estrutura muscular e melhor resposta metabólica, nós recomendamos. Depois nós temos o nosso Herbal Concentrate, que é a base de chá verde e algumas outras ervas aromáticas que melhoram muito o funcionamento do nosso sistema digestório. Chá verde, vocês sabem que é uma das ervas mais estudadas na ciência e que tem propriedades antioxidantes poderosas, tem propriedades termogênicas e também propriedades lipolíticas, ou seja, que promove a oxidação das gorduras, favorecendo o emagrecimento e melhorando o nosso metabolismo. Tudo isso quando associado a um programa de estilo de vida ativo e saudável. Para completar e concluir, nós podemos recomendar aqui a adição do nosso multivitaminas e minerais, para você ter aí as vitaminas antioxidantes e as vitaminas também junto com os minerais que reforçam a nossa imunidade, muito importante para este momento, e o ômega 3, que é um nutriente essencial para melhorar toda a nossa circulação, melhorar o funcionamento cerebral, melhorar o funcionamento das nossas articulações e apoio imunológico. Converse com o seu consultor para que você defina o melhor programa e também peça para que ele lhe explique o nosso programa do cliente premium, onde você pode se cadastrar, entrar num programa de fidelidade com descontos progressivos, participar de uma jornada de comunicação e relacionamento conosco e com a Herbalife para que você possa usufruir dos melhores benefícios e alcançar os melhores resultados, inclusive economia. E agora, eu queria deixá-los com o nosso novo CEO, o senhor Dr. John Agunobi, que está aqui preparando na sua residência um super shake, e ele diz: os shakes Herbalife Nutrition são concebidos como substitutos parciais de refeições, são práticos, saborosos, econômicos e fornecem uma nutrição equilibrada, quando o tempo para a preparação das refeições é limitado, sobretudo no café da manhã. Tem um vídeo aqui de 2 minutos com ele que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é espetacular. Com vocês, Dr. John Agunobi, nosso CEO. Too many people overcomplicate nutrition. They think it's a whole series of scientific decisions that need to be made. It's actually pretty simple. Balance. It's important that you have a lifestyle that is balanced, and that it includes all of the nutrients that you need to both replenish and to build. Lots of people today are drinking protein shakes, and I love protein, but most of those shakes aren't full meal replacements. I wake up and I make myself a delicious Herbalife Nutrition shake, usually banana caramel, but on occasion chocolate to change things up. Herbalife Nutrition Formula One meal replacement shakes contain all of the nutrients that you would have gotten from an absolutely beautiful, well-balanced meal. The protein, the carbohydrates, the fats, the vitamins, all selected to support weight management in a healthy way. They have nutrient density, a concept that many people don't quite understand. For every calorie that you receive in one of those shakes, you're loaded up with healthy nutrition. In Formula One, we use soy protein isolate. It's a great source of high quality protein. Plant-based, produced on farms that we monitor and visit, our soy provides you all of the protein nutrients that you might need. We build our products in a way that allows you to customize the product to your unique need. Whether it's a shake or one of our other nutritious products, you can add fruit, you can add vegetables, you can customize the product to meet your needs on any given day. What I love about Herbalife Nutrition is it starts with the premise that everything we sell, everything that we make, everything that we deliver for you needs to start with quality. Whether it's how we source the ingredients on the farm, to how we make the product, or even to how we support you in its use. Herbalife Nutrition is a company dedicated in its entirety to improving the nutrition of its customers.
We're in more than 90 countries, and we're touching lives in every single one. Eu acho fantástico esse vídeo. E aqui temos uma grande novidade para compartilhar com vocês todos que estão nos assistindo nessa conferência, para a gente concluir a nossa apresentação. Foi lançado, na realidade, pré-lançado ontem, e nós ficamos muito entusiasmados, porque é um produto que vai fazer uma tremenda diferença no mercado brasileiro. Vejam que maravilha. Herbalife Nutrition uniu café com a proteína de alto valor biológico para criar um conceito de protein coffee, a combinação perfeita de sabor e funcionalidade. Nós sabemos que brasileiro adora café e sabemos também da importância da gente fornecer junto com o café uma boa nutrição. Sabor caramelo, 16 gramas de proteína por porção, com apenas 94 calorias, não contém glúten. As proteínas estão baseadas em whey protein e caseinato de cálcio. Você pode prepará-lo tanto quente quanto gelado. São 15 sachês pela caixa e vocês vão tomar conhecimento do lançamento oficial e poder adquirir para experimentar e daqui para frente desfrutar de mais essa possibilidade dentro do nosso portfólio de produtos nutricionais da Herbalife Nutrition no Brasil, através da palestra magna que nós vamos ter com uma das nutricionistas mais respeitadas do nosso país, a doutora Carolina Pimentel, especialista em nutrição funcional, membro do nosso conselho de nutricionistas da Herbalife, e que vai ter uma palestra exclusiva com ela, meus amigos, no próximo dia 27, segunda-feira que vem. O tema vai ser autocuidados e os pilares do estilo de vida saudável. Doutora Carolina Pimentel é nutricionista com PhD, doutorado, mestrado, especialização em nutrição e saúde pública pela USP e também com várias pós-graduações no exterior. Recentemente, ela esteve na Harvard Medical School e trouxe de lá os conceitos mais avançados de medicina de estilo de vida. E ela vai compartilhar tudo isso numa linguagem didática, atraente, com muitas dicas práticas na próxima segunda-feira. E também, durante esta apresentação, será feita o lançamento oficial do nosso Protein Coffee. Então, aqui eu me despeço de vocês e a gente conclui mais uma apresentação do nosso Momento Saudável com esta mensagem. Enquanto continuamos a tomar as precauções necessárias para nos proteger, vamos seguir mudando os hábitos nutricionais da humanidade e fazer deste mundo um lugar mais saudável e mais feliz para todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Herbalife. Saúde. Isso mesmo, amor. Parabéns. E para fechar, eu vou falar uma frase do Amilcar que ele colocou aqui no chat do YouTube. O trabalho de 40 anos de pesquisa do Davi, ele condensa em menos de uma hora, da inspiração para a ação.